Eleições dos Estados Unidos estão bem aí. Depois de atentados, de ações bilionárias, desistências e tudo que rolou por lá, veremos um novo presidente na Casa Branca. Mas o que rolou, as propostas de cada um dos candidatos, além dos impactos econômicos, seja lá nos Estados Unidos, seja aqui no Brasil, como também quais investimentos podem ser boas opções para cada um dos candidatos que se ganhar, é sobre tudo isso e mais. Um fato que nenhum dos candidatos tem falado, mas que pode ser prejudicial a longo prazo para os Estados Unidos, minando no fim da hegemonia americana. Antes de começarmos, só tenho um pedido para fazer, que é que você assista o vídeo até o final, porque eu tenho certeza que ele vai te agregar de alguma forma, seja que você aprenda mais sobre investimento, seja mais sobre economia e um pouco mais sobre tudo isso. Enfim, assiste até o final e lá você decide se dá seu like ou seu dislike. Vamos começar com a sincera pergunta: entre Kamala e Trump, quem você prefere? Ou quem você acha que vai levar a Casa Branca? É ressaltar que essa eleição vem ocorrendo aí há algum tempo e ela vai ser decidida hoje, caso você esteja vendo esse vídeo na terça, ou já foi, caso você esteja vendo esse vídeo depois da terça. E assim, é meio complicado falar de uma eleição em outro país, porque, como eu sempre falo, um político não vai resolver a sua vida. Ainda mais um político lá dos States, lá longe daqui, ele é que realmente não vai. Então não adianta você torcer, se você é de São Paulo, de Chique, de Bahia ou de Recife, como é o meu caso, não adianta você querer torcer para um cidadão querer adotar um político acreditando que ele vai mudar completamente a sua vida. Faça por você. Trabalhe, estude, busque conhecimento, invista. Isso realmente é que vai te dar resultado. Não ficar torcendo por um político. Então, bora lá. No dia 5 de novembro, ou terça-feira, será decidida de fato a eleição nos Estados Unidos. Já rolou desistência no caso de Biden, também houveram inúmeras tretas. Trump chamando alguns imigrantes lá de Springfield de comedores de animais, e Kamala mentindo sobre seu histórico como trabalhador no McDonald's. Enfim, os dois políticos estão a todo momento tentando viralizar, usando as redes para de alguma forma alcançar um público e fazer ainda mais pessoas saírem de casa para votar, porque esse é um dos maiores problemas por lá, é que lá o voto não é obrigatório. Também tivemos alguns atentados e tentativas de atentados contra o Laranja. Mas isso é só uma gota perto da eleição no Brasil, né? Eles são bem amadores. Mas falando real das propostas, vamos começar pela Kamala, ou Kamala. Ela é a linha sucessória de Biden e ela deve seguir mais ou menos o mesmo modelo. Até por conta disso ela foi escolhida pelo partido. E suas principais propostas vão seguir mais ou menos a mesma linha do atual presidente, mesmo que de alguma forma ela tente desassociar o seu nome, porque na média os americanos não têm curtido nada da economia deles. Enquanto o PIB cresce, há um baixo desemprego, a inflação nos últimos anos alcançou níveis há tempos não vistos. Os juros também. E por conta de tudo isso, o americano está saindo de casa e no mercado e percebendo que o preço das coisas está mais caro. E por conta disso, não está curtindo muito essa questão econômica. Números pesquisas apontam que o americano tem um grande descontentamento com a economia, principalmente com os preços mais altos dos alimentos. Tentando ao máximo descolar um pouco dessa imagem fragilizada de Biden, dessa economia, como ela vem ganhando seus adeptos. E suas principais propostas, elas querem ou não seguem um pouco da base do presidente. Um deles que ficou mais conhecido foi essa questão dos impostos corporativos. Ela pretende aumentar ou colocar ainda mais impostos. Ela quer colocar cerca de 28%, elevando essa tarifa. Está que junto a esse aumento na alíquota sobre ganho de capital, o projeto vem também com o viés de reduzir a alíquota sobre essas classes mais baixas. Sempre aquela ideia de tirar dos mais ricos para dar aos mais pobres. Que eu não sei se realmente vai colar ainda mais para os Estados Unidos, que hoje precisam bastante dinheiro porque gastam muito. E isso não é nenhuma crítica, é apenas uma constatação. Além do mais, a candidata traz como carro-chefe principalmente a tecnologia e a informação, no geral Big Techs, como também inteligência artificial. Então, se você é investidor e quer encontrar os melhores investimentos caso Kamala vença, talvez eles estejam bem ligados a esses setores, que se beneficiarão de mais investimentos e mais gastos de Kamala nessas áreas. A lógica também é que você pode observar para setores correlacionados. No Brasil, por exemplo, temos a WEG, que ela é basicamente produtora de motores, de aerogeradores, uma porção de objetos que acabam formando ou acabam consolidando maquinários que serão bem úteis para a geração de energia, por exemplo, eólica ou solar e tantas outras. Então é bem importante você ficar bem atento. Outro exemplo é também a Vale, que por ser uma mineradora, ela está extraindo minérios, e um dos mais valiosos minérios, ainda mais esses setores ligados à energia verde, é o lítio. Então a Vale pode sobressair nesse movimento, com Kamala ganhando. Claro que existem várias outras empresas que também devem se sobressair, ainda mais ligadas a esses setores específicos. O que, claro, não é apenas o único ponto a ser observado para você investir numa ação. Há vários outros fatores, como governança, dívida, crescimento e tantos outros. Só que é importante você analisar e ver as possibilidades para, claro,
caso faça sentido para você, você faça uma boa análise, essas empresas possam caber na sua carteira, quem sabe te dar uma boa grana. Até porque esse setor já vem sendo beneficiado há tempos pelo governo Biden, que tem investido muito neles. E Kamala, como é uma sequência do mesmo Partido Democrata e era vice-presidente, deve seguir mais ou menos a mesma linha. Enquanto a outros fatores como imigração, relações externas, defesa nacional, elas devem seguir mais ou menos a linha do atual presidente. A questão é que se o país de fato reconhece que o atual governo é bom o suficiente para que eleja Kamala como sucessora de Biden. E isso veremos nas urnas. Aliás, me conta aí se você acha que ela vai ser eleita ou não. É porque do outro lado temos um extremista, um cara que vai acabar com os Estados Unidos e com o mundo. Ou era para acabar porque ele não acabou no último governo. Aliás, antes de falar mais sobre o Laranjão, eu peço apenas o seu like. Porque se você está vendo até aqui, eu tenho certeza que você já aprendeu muito e já recebeu algumas dicas que você pode usar na sua análise de investimento. Então, para você me ajudar também no meu trabalho aqui, aparecendo sempre aqui no YouTube e nas outras redes sociais, eu te peço o like porque isso é muito importante, faz esse vídeo chegar a mais pessoas. Enfim, bora seguir com o vídeo. O que Trump vai querer fazer dessa vez? Será que ele vai tentar terminar o serviço que ele começou ou se ele vai ser um pouco mais radical? Esse é o temor de alguns e a esperança de outros. Será que Trump é um herói ou um vilão? Isso eu deixo para avaliação de cada um, porque aqui a gente vai se atentar apenas a seus objetivos e seus projetos. Vamos à realidade, Trump não é novo. Ele vai tentar fazer mais ou menos o que ele estava seguindo. Uma das suas principais pautas, ainda mais nessa política específica, foi a questão da sobretaxação de indústrias chinesas. Esse é um ponto de muita atenção, porque ele pode mudar toda a cadeia global. Para você ter uma ideia, muitos produtos americanos, mesmo que pareçam ser 100% americanos, eles têm um pouco de da China, até porque, como a gente sabe, na China a mão de obra é bem barata. Então, muitos produtos saem de lá baratos, porque acaba que eles conseguem exportar bastante. E com esses produtos sendo sobretaxados, na lógica dos americanos, para as empresas americanas, isso vai ser bom, porque o consumidor vai buscar consumir empresas americanas, o que vai ser basicamente aquela política América para os americanos. Só que isso tem uma contrapartida, porque a China também deve sobretaxar os produtos americanos, o que faria com que alguns países se beneficiassem dele, seria o Brasil. Por exemplo, praticamente eles vão procurar mais parcerias, mais países parceiros com o Brasil, que tem cada vez mais firmado acordos comerciais com a China. E isso poderia ser benéfico para ele vir ainda mais produtos com um custo ainda menor para o Brasil. Ao mesmo tempo, isso talvez poderia implicar numa inflação maior para os Estados Unidos, porque esses produtos seriam levemente mais caros do que os chineses. Isso na teoria, vamos ver a prática, claro, se ele vencer. Então, mesmo que de alguma forma reduzir impostos é positivo, até porque não é nada ruim baixar impostos. Mas essa questão dele taxar para os chineses nessa guerra comercial com a China pode crescer bastante e gerar um efeito em cascata na economia global, ainda mais com as cadeias, com relação com a China, com relação com o Brasil, México e tantos outros. Outras falas que ficaram bem destacadas de Donald Trump foi a questão da não regulamentação do Bitcoin. Ele se posiciona, pelo menos nos últimos discursos, vendendo basicamente o mercado, o que deve até ser positivo ainda mais para a criptomoeda se o Laranjão for eleito. Acrescentar também existem setores que podem se beneficiar bastante da eleição do Laranjão. São basicamente empresas que exportam a longa data com os Estados Unidos. Um dos exemplos maiores é a Gerdau, a siderúrgica nacional brasileira, que tem um braço muito forte, que exporta muito para os Estados Unidos. Então, com a América para os americanos, com o quase que rompimento de relações com a China, com sobretaxação de carros elétricos e de vários produtos até para a defesa nacional, isso poderia fazer que os americanos fizessem mais negócios com países próximos como o Brasil. E um dos negócios mais próximos é a Gerdau, que pode, vendendo aço, se destacar bastante com a eleição de Donald Trump. A gente pode falar também de empresas agro, que geralmente são exportadoras e exportam ainda mais para a China. Com esse quase rompimento das relações entre Estados Unidos e China, o Brasil deve exportar ainda mais para a China, que deve trocar o mercado americano pelo produto do Brasil. Além disso, vale salientar que talvez seja uma boa investir em empresas dolarizadas, porque mesmo que você ache Trump um louco, há uma forte tendência que o dólar fique ainda mais forte no seu governo. Claro que nunca é ruim ter um percentual da sua carteira investida em dólar. Mais uma vez salientando que esse não é o principal fator a ser analisado. Existem vários outros que você deve analisar ainda mais. Então não trate isso como uma recomendação. Além desse, existem outros fatores que são bem comentados e são bem polêmicos, como a questão da imigração. Porque, como todos sabem, a imigração ilegal é um dos alvos, principalmente da campanha do Donald Trump e também do Partido Republicano. Imigração, dizendo que ia construir um muro. Esse é óbvio que, se ele for eleito, ele deve colocar ainda mais barreiras, impedir ainda mais essa imigração ilegal. E na média acaba sendo ruim, porque algumas empresas, por exemplo, o McDonald's, vão atrás de essa mão de obra mais acessível, mais barata, mais desses estrangeiros que não ganham como os americanos. Caso esse fluxo de americanos
imigrantes ilegais acabem barrados, isso pode encarecer ainda mais a mão de obra por lá, o que também encareceria os produtos, porque tudo está interligado. Não sei se Donald Trump vai fazer tudo o que está dizendo, mas vamos ver o que vai acontecer por aí. Só que o fator talvez mais elementar e que o mundo mais observe seja a relação entre Estados Unidos e eixo do mal. Os países como China, Rússia e Irã, porque cada vez mais eles têm se reunido, trocado informações, trocado armas, se reunido entre si, tentando desvalorizar a moeda e tudo mais. E isso tem feito eles olharem com novos olhos para eles, ainda mais com os Estados Unidos estando em duas guerras, em duas frentes e podendo entrar em ainda mais. E isso alerta o mundo todo, porque todos sabemos, mesmo que você desacredite os Estados Unidos, ele ainda continua sendo o maior player, o que dita os maiores exércitos do mundo, os armamentos mais poderosos do mundo, e tudo isso estará na mão do próximo presidente dos Estados Unidos, que pode e talvez deva resolver esses conflitos. Então vamos ver como ele ou até Kamala também reagem a esses conflitos. Mas o maior problema talvez não seja nem guerras, nem dólares, nem as políticas de impostos, nem taxação de ricos e nada disso. Porque talvez o maior problema hoje dos Estados Unidos e a longo prazo nenhum dos dois candidatos chegou a falar. Aliás, eles vêm no viés totalmente oposto. Porque o maior problema é o aumento gradual da dívida pública americana. Para você que não sabe, hoje ela é na faixa dos 35 trilhões. O que parece pouco, mas a cada 100 dias um trilhãozinho é adicionado nessa equação. Se você imagina que o Brasil tem menos de 80% do seu PIB relacionado à dívida pública, os americanos têm 120% e aumentando. O que é terrível e tende em longo prazo, caso essa conta fique maior e maior, a fazer os Estados Unidos cada vez mais perder sua credibilidade. Porque você confiaria em uma pessoa que não paga suas contas? Enfim, esse é os Estados Unidos ao longo dos últimos anos e talvez até das últimas décadas. Uma dívida que somente aumenta e que não vem de fato sendo proveitosa, porque os Estados Unidos ele não cresce, por exemplo, como a China. A população já vem envelhecendo há um tempo e também o país, mesmo sendo capital de tecnologia, mesmo sendo o país mais poderoso do mundo, mais relevante, ele não é mais aquele Estados Unidos, país da liberdade, país do sonho americano. Talvez nem Kamala nem Trump resolvam esse problema, porque eles só falam em gastar mais dinheiro em serviços públicos, em guerras, em resolução de problemas cotidianos e talvez não tão grandes assim, enquanto esse que é a dívida pública só cresce e cresce e nenhum dos dois fala sobre ele. E ele deve bater na porta cada vez mais, não do presidente, não do governador, não do prefeito, nenhuma cidade americana, mas do pagador de impostos e do cidadão médio da América. Como inflação, crises, juros, tudo isso correlacionado, claro, não hoje, claro, falo a longo prazo. Enfim, caso você queira saber um pouco mais sobre essa crise potencial nos Estados Unidos, desse fim da hegemonia americana que pode ocorrer no longo prazo com essa relação da dívida que vem só aumentando, eu tenho um vídeo aqui no card e também na descrição. Enfim, o vídeo é esse, espero que você tenha deixado seu like, porque isso ajuda demais o canal, faz que esse vídeo chegue a mais pessoas. Além disso, eu peço a sua inscrição para você contar aqui com a gente, aprendendo cada vez mais sobre economia, sobre investimentos e todos esses assuntos que estão correlacionados e que de uma forma ou de outra impactam o nosso dia a dia. Enfim, aguardo você no próximo vídeo, deixe o seu comentário, quem você acha que vai ganhar essas eleições lá nos Estados Unidos? Você acha que de alguma forma ela trará impactos para o nosso dia a dia, para o Brasil, para Lula? Me conta aí nos comentários. Enfim, o vídeo é esse, espero você em mais vídeos aqui no canal e até a próxima.